Próxima pergunta, o colega ali. Boa tarde, são duas perguntas. Uma, retornando à pergunta do amigo aqui, a respeito das cartas que não foram entregues. Então passou o e-mail aí para enviar um e-mail solicitando a carta. Não, isso não será feito. Né? O que foi disponibilizado é um link, né, uma página, onde eu tenho um edital de todas as empresas que não foram localizadas. Né? Como é que eu tomo conhecimento se a minha empresa está na lista de omissos, né, ou declaração zerada? Eu não recebi a carta. Como é que eu tenho acesso? Vai até o link daquela parte. Eu vou novamente, tá, pessoal? Não, olha só, até eu sei. Aqui a Cristiane falou. Eu quero saber se o devido mês foi zerado. Como que eu vou saber? Aí você passou o e-mail do atendimento. Isso, perfeito, seu entendimento. Isso eu quero saber. Agora eu quero saber porque eu passo o e-mail pedindo a relação dos meses, porque eu sei que eu estou no edital. Isso, é só falar assim, olha, esse contribuinte está no edital, ele não recebeu a cartinha por algum motivo. Por favor, gostaria de saber quais são os meses em que ocorreu a irregularidade. E qual o prazo dessa resposta? 24 horas. 24. Esse e-mail atendimento do CAD, tá? Ele tem um prazo de atendimento de 24 horas, tá, pessoal? Exceto para os finais de semana, eu destaco isso, mas essa questão tem que informar para a gente também o número da inscrição, o CNPJ e a razão social. Claro, para saber quem é. Não, eu coloco isso porque a Ana reclama dessa, porque a gente recebe e-mail sobre levantamentos, mas ele não conseguia transmitir o DOCAD, ele só fala isso. Mas não conseguiu transmitir o DOCAD de quem, por quê, qual crítica. Então, assim, a gente solicita também que os senhores ajudem a gente a ajudá-los. Tá bom? A segunda pergunta é a seguinte. As guias que estão zeradas vão ser retificadas, as que são omissas vão ser entregues, assim mesmo tem que fazer declaração ou não é preciso? Não. Quando você, a regularização ocorrer, só ser necessário para isso, transmitir a guia retificadora ou transmiti-la, no caso de omissa, basta somente esse procedimento. Os nossos sistemas eles estão rodando, estão analisando, né, quem são os contribuintes que estão regularizando dessa forma, transmitindo a guia ou retificando. Não precisa mais nada. Próxima pergunta. Agora só isso. O Estado bem poderia ajudar a nós contadores, né? Porque quando ele manda a notificação, ele não diz assim, se a empresa tem, você comprou, você vendeu e não informou. Então meu cliente falou assim, poxa, mas a gente nem sabe, eu não comprei nada. Então o que aconteceu com a minha empresa? Em janeiro ela abriu, fevereiro ela teve movimento, março e abril ela não teve, junho ela teve, isso em 2011. Aí eu fui lá na inspetoria, aí aconteceu um caso parecido com o dela. Sabe o que ele falou para mim, o fiscal? Rasga isso. Aí eu vim aqui na inspetoria, falar com o fiscal X aqui. O fiscal disse assim, desconheço isso, 2011 já caducou. Aí ela perguntou, mas se cancelar a inscrição, porque a empresa é grande. Ele falou, se cancelar, você vem aqui falar comigo, porque 2011 a gente desconhece alguma coisa. Aí eu quero saber o que eu faço. Primeiro que não caducou, né? Vocês conhecem. Tá? Pois é, o próprio fiscal falou. A gente sabe que 2011 só vai se caducar o ano que vem, 2017. Todos experientes, profissionais da área sabem que isso não procede. Em relação a esse comportamento, é só fazer a declaração. É só fazer. Mas eu vou falar que ele não teve movimento. Não teve movimento. Ele não teve, ele não comprou e não vendeu. Isso ele afirma. Não teve emissão de nota fiscal. Sim. Há multa, mas é uma redução de penalidade. Há uma provável sim. Pode ser, mas ele não teve movimento. Aí como é que eu ia baixar ele? Ele começou em janeiro. Não, mas ele não comunicou. Fevereiro. Ele não paralisação. Mas ele não paralisação, ele não parou nada. Em janeiro ele abriu, não teve movimento. Em fevereiro ele teve. Março e abril, ele esperou março. Mas qual é a atividade do seu cliente? Fretamento. Ele não teve nenhuma, não comprou nada. Não teve nenhum serviço, nada. É isso que vai ser analisado. Quando o auditor fiscal pegar o processo, dizer, olha, o contribuinte também não ficou paralisado. Nesse período, simplesmente ele ficou aberto, mas não teve nenhum tipo de atividade. O auditor fiscal vai pegar essa informação, vai varrer o nosso banco de dados de documentos fiscais eletrônicos, para saber se teve algum CTE emitido, alguma nota fiscal recebida.
Se ok, não recebeu e realmente o contribuinte estava aberto, funcionou, ele vai analisar. Então, tudo isso vai depender do caso a caso. Inclusive, Cristina, o fiscal ainda disse assim, como que você vai paralisar uma empresa em 2011? Você está recebendo isso agora. É por isso que na notificação, é por isso que nesse arquivo que nós fizemos, nós não estamos exigindo. Ali, naquele site, fala exatamente isso. Não se está exigindo que o contribuinte comunique paralisação. Está se pedindo que o contribuinte explique por qual motivo transmitiu GIA zerada. Somente isso. Não, o motivo dele é que ele não tem movimento no mês. Então, escreva e fala, o contribuinte, embora tenha permanecido aberto, não realizou nenhum tipo de operação naquele período. O que o auditor fiscal vai fazer é, diante dessa comunicação, diante dessa informação, ele vai varrer o banco de dados de documentos fiscais eletrônicos e vai analisar. Conferir, né? Aí isso a gente dá entrada na inspetoria Da inspetoria. Porque nós tivemos lá e aqui. Agora uma outra pergunta. Numa GIA, por exemplo, do vendedor distribuidor de arroz, ele contrata uma distribuidora. Eu tenho que botar, ele contrata um fretamento. Esse fretamento, essa empresa que vai entregar essa mercadoria dele, entra na GIA? Gente, a gente não vai tratar, eu não posso responder, eu fico insegura de responder informações dessa forma. Não, mas você falou mais ou menos isso aí, que tudo tem que ser informado na GIA. Tudo tem que ser. Se ele emitiu um documento fiscal, tem o nome De dele, frete. se ele emitiu um CPE, se ele emitiu um conhecimento de transporte, Entra na GIA. a relação dele, ele, o transportador, esse é o documento dele, inclusive o documento dele de realização da prestação de serviço. Ele tem que declarar. Esse é o documento do transportador. O CPE é o documento do transportador. Né? Então, se ele emitiu um CPE, ele vai ter que informar. Nessa mesma operação que você falou, a Cefaz vai varrer as documentações fiscais eletrônicas daquela época de todos os contribuintes do Estado do Rio de Janeiro para saber se alguma nota fiscal eletrônica de qualquer outro contribuinte há informação do transportador. Por algum motivo, ele não emitiu o CPE. E ele pode se creditar desse ICM do frete? Se o contribuinte, se ele for, é a operação dele. Mas, lembrando, você está falando de uma escrituração bem extemporânea, né, desse documento. Uma escrituração extemporânea desse documento agora. Porque quando o documento não é escriturado na época, você vai gerar uma escrituração extemporânea. Contrata um fretamento. O fretamento já está embutido no preço dela. Não, não está embutido não. Ela contrata uma empresa para entregar a mercadoria dela, fazer o transporte da mercadoria dela. Não. Esse frete não, esse imposto do frete não. Ele não aproveita Não. esse ICMS. Mas de qualquer forma, não. Mas como eu lhe falei, eu fico insegura de lhe responder dessa Pois é, forma. só que a gente já procurou tudo, não acha nada falando sobre Mas, isso. gente, assim, de novo. Aí a gente manda e-mail, já mandei e-mail também sobre isso aqui, ninguém respondeu. Mas o que acontece? Existe um... Da GIA, existe um não foi processo- respondido Existe um sistema, existe um canal na Fazenda, existem 2 canais na Fazenda. Eu falo isso porque eu fico insegura, né, da informação com tanta certeza, até porque eu não sei qual é a pergunta exata, e aí acabamos falando alguma besteira. Primeiro, existem 2 canais na Fazenda. Um canal é o Fale Conosco da tributação, que é o órgão responsável para passar informações sobre imposto. Qualquer uma, dúvida de fato gerador, qualquer uma. Lá no site da Fazenda, Fale Conosco também, tem lá o linkzinho, legislação tributária. A tributação responde também em 24 horas. O outro segundo canal, se o contribuinte não respondeu, se ele tem lá alguma coisa e não está satisfeito, existe a consulta tributária. Existe uma consulta tributária. E aí, a consulta tributária, infelizmente, ela tem que ser respondida de qualquer forma, né? Porque é um processo que é oficial, que vincula a administração inteira. Então, se o contribuinte não ficou satisfeito com a resposta, ele tem também todo o direito de entrar com uma consulta tributária. Tá? Desculpa, assim, como o assunto não é esse, não é do preenchimento da GIA e nem de direito a crédito, eu fico insegura mesmo de lhe responder e dar uma informação, não do projeto de omissão, se você está omisso, se não está omisso, se de paralisação ou não, é uma questão de preenchimento da GIA. Então eu fico insegura de dar informação nesse momento. De qualquer forma, só para poder destacar isso novamente, mandei um e-mail para atendimento, traço GIA, né? Traço GIA? Não é underline GIA, não, é traço GIA, não é isso?
Atendimento-GIA. Mandei um e-mail. Esse e-mail não foi o suficiente, ele não atendeu as minhas expectativas, eu continuo com dúvida. Aí tem o canal do Fale Conosco. Só que o canal do Fale Conosco, ele não vincula, ele vai te dar uma orientação. Poxa, eu ainda não estou satisfeito com essa resposta. Aí tem um canal que é pago e que vincula a administração pública, que é a consulta tributária. Então, assim, por que a gente não quer entrar aqui profundamente nesse ponto? Ela não se sente insegura porque isso é assunto, detalhamento da GIA, esse assunto não é a nossa área. Então, a gente até não seria competente ao ponto de esclarecer uma dúvida, tipo nível padrão 100% para você, né? Porque a gente não trabalha com isso, mas a gente não pode deixar você também sem o que fazer, a gente tem que dar um direcionamento. Então, eu dei 3 canais, né? O canal da equipe GIA, quem responde esse e-mail do atendimento GIA é quem trabalha com a GIA. Tem o da consulta tributária, tem a do Fale Conosco, que é um foco de legislação, e tem a consulta tributária. Se a consulta tributária entender que ela deve ouvir a coordenação que trabalha com a GIA, dentro desse processo administrativo, será enviado para a coordenação da GIA e eles vão responder com todo o respaldo legal que você tem direito, você e seu cliente, tá bom? Só um segundo, que o pessoal está passando lá atrás. Então, o que eu vou fazer? Sei que você tem uma dúvida. Vamos esperar varrer todo o auditório, né? Chegar até o final do auditório. Aí, se persistirem as dúvidas da fileira daqui para frente, a gente volta subindo. Tudo bem? Então, por gentileza, o próximo lá em cima. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se há alguma possibilidade, com relação, você falou, Cristiane, sobre o salão de beleza, né? Sim. Existe um cliente que é salão de beleza, foi excluído do Simples por falta de pagamento dos tributos e ficou em situação normal, regular, mas só que ela não armazenava as notas fiscais de entrada, enfim. Eu não tenho essa base de dados para transmitir a GIA, né? Eu gostaria de saber se há possibilidade de a gente resgatar esse movimento para trás, se existe um auxílio da Cefaz, que eu acredito que exija, já que vocês têm um banco de dados, tem as informações como confrontar, vocês teriam a possibilidade de passar isso para o contribuinte, já que eu mesmo não tenho esses arquivos. Infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente a legislação determina ainda que o contribuinte tem a obrigação de guardar a sua documentação pelo prazo decadencial. A gente não disponibiliza em lote a recuperação dos arquivos XML. Ele até pode recuperar o arquivo XML, mas a recuperação é feita 1 a 1 no site da nota fiscal eletrônica, não em lote. Então ele teria que conhecer pelo menos o número dos documentos fiscais que foram emitidos para ele, e lá 1 a 1 consultar e baixar o XML. A Cefaz, infelizmente, não presta esse serviço. Próxima pergunta. Eu queria saber, tipo assim, porque nós demos entrada em todos os documentos do necessário, fizemos uma carta, informando para o impedimento da GIA, das empresas. Eu quero saber, tipo assim, qual é tem como verificar se esses documentos foram deferidos? Você apresentou. Apresentei. Se justificou pela Cefaz. Exatamente. Exatamente. O que vai acontecer? Como eu lhe disse, né? Você apresentou, a Cefaz vai analisar, você vai tomar ciência disso, mas no processo de impedimento, você vai ser retirado desse processo de impedimento. Você não vai ser impedido, tendo em vista que você buscou a Cefaz e esclareceu o ocorrido. Posteriormente, analisando esse documento, a gente vai verificar se está correto, se não está correto, e aí, conforme for, você será certificado de qualquer forma. Tá. Nesse caso, se for de impedimento, alguma empresa que não recebeu essa notificação, tá? Então ela acabou, ninguém viu, principalmente a do Simples Nacional, porque muitas empresas não têm essa noção que aconteceu, que não receberam. Aí, tipo assim, porque a gente está visualizando mais empresas que têm de ICMS normal, que são de lucro presumido real. Então, essa do Simples, vamos dizer... Eu acho isso tão engraçado assim, porque você sempre fala lucro real,
lucro presumido para ICMS, isso não tem, a gente não tem nenhuma... Não, tudo bem. Quem está no lucro real está obrigado a IFCE. Não, para a gente não tem Receita Federal, é importante isso pra gente. Então, aí, só que, e se caso recebeu impedimento? Do nada ficou impedimento. Qual é o procedimento de abertura novamente? É aquilo, né? O fisco, geralmente, quando um impedimento desse porte, um procedimento desse porte, é importante que você verifique se o estabelecimento não está relacionado com aquele edital. Se o estabelecimento estiver relacionado com aquele edital e porventura não recebeu a cartinha, adote o procedimento que a gente explicou ali para o colega. Okay? Agora, se for por outro motivo, é muito raro um contribuinte ser impedido por um motivo que ele desconheça. Isso acontece geralmente quando ele mudou de endereço e não comunicou. Aí o auditor fiscal foi lá, não encontrou o estabelecimento e por algum motivo ele impediu porque achou que o estabelecimento fechou, alguma coisa uma situação assim. Foi impedido, não sabe por quê? Aí sim, você terá que ir à repartição fiscal para conhecer o motivo do impedimento. Conhecer o motivo do impedimento, regulariza e pede legitimação. Tem uma caixinha. Tem uma caixinha. Não, é pequenininha, acho que essa é pequenininha. Próxima pergunta lá no fundo. Boa tarde. Boa tarde. Só um segundo, depois ele ali tá na esquerda. Tá bom, prossiga, por favor. O meu caso é um pouco parecido com o dele, que só a diferença é porque nós tivemos de emitir mais de 30 cartas, basicamente em relação à GIA zerada. Tá? Por envio de GIA zerada, porque depois de várias buscas e orientação pelo pessoal no balcão, alguém nos orientou a fazer como se fosse uma petição informando que as GIAs de certos períodos foram enviadas zeradas e em alguns casos até depois para pedir a baixa da instituição estadual. Acredito que o procedimento deve passar por esse mesmo procedimento que ele falou, que vocês vão checar o documento que nós entregamos para depois ter a certeza de que foi aceito ou não e refazer o processo. Isso, de qualquer forma, por que você livrou a GIA zerada? Porque estava fechado já, encerrou as atividades do estabelecimento, você falou alguma coisa ativo e assim, como você... Aí depois foi normalizado, deixou sempre alguns períodos em que elas estavam zeradas porque não tinha movimento. Elas foram abertas. É isso que a gente comentou. Diante dessa comunicação, nós iremos varrer o banco de dados de documentos fiscais eletrônicos, verificar se realmente não teve nenhum movimento recebido ou emitido que deveria ter sido escriturado e aí decidir pela aceitação ou não do meu documento. Independente que tenha, caso tenha alguma diferença em relação ao modelo que vocês estão apresentando, não. Aí é mais uma questão de bom senso, de entender a atuação do contribuinte em apresentar. Isso que nós escrevemos aqui, gente, não é só um modelo. É um modelo, não é publicado em diário oficial, então é um modelo, é uma sugestão, tá? É uma sugestão só. Muita gente pergunta se tem um modelinho para ajudar. Nós fizemos um modelinho para ajudar, mas não precisa ser isso aqui não, tá? Ok, obrigado. Achei que você tinha perguntado. Próxima pergunta. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quando criaram o AFD PIS/COFINS, automaticamente dispensaram a gente a enviar a DACOM, até porque a DACOM é redundante a informação. Você já tinha o AFD PIS/COFINS. A DACOM deve ser uma declaração da Receita Federal do Brasil. Eu vou usar como exemplo o que eu estou te falando. Foi criado o SPED-CMS, que contempla, inclusive, a própria GIA. Eu queria saber o porquê a gente tem que continuar informando GIA, uma vez que a gente já tem o SPED-CMS. Também estou atrás. Se há alguma previsão, primeiro eu queria saber o porquê. E se, depois disso, se há alguma previsão, se você... Eu posso garantir que eu não vou descansar enquanto não acabar com ela. Eu posso garantir que eu não irei descansar, irei incomodar toda a minha chefia enquanto não acabar com a GIA. Pois a gente já não tem quase nenhuma declaração para fazer, né? Aí fica fazendo informação. Enquanto ela está lá na legislação, ela está lá, mas há um esforço também do como fiscal e acabar com a obrigação. Primeiro porque é ruim. Não tem previsão, né? Ainda não. É porque é ruim para a gente também. Do mesmo jeito que vocês precisam preencher, nós também precisamos analisar.
né? Então, há uma redundância de dados que também complica o nosso trabalho, torna ele mais difícil, né? Então, há um esforço muito grande. Até porque o validador da DIA, ela não importa os arquivos, por exemplo, a gente tem um ERP, se ela pelo menos fizesse isso, facilitaria muito. A gente tem que fazer isso na mão, entendeu? Então Tá vendo, é muito Jafim? difícil para a gente. Tá vendo, Jafim? Ó, importante, nós queremos acabar com a GIA, não significa que a GIA acabou. Então a obrigação, ela existe e deve ser cumprida, tá? Nós não iremos descansar enquanto acabar com a GIA, mas nós não acabamos com a GIA. Então os senhores devem entregar e cumprir com as obrigações. Próxima pergunta. Boa tarde. O caso é o seguinte, a empresa ela foi notificada numa fiscalização e intimada a transmitir GIAs que não tinha transmitido. Essas GIAs foram transmitidas e, ato contínuo, os fiscais lavraram autos de infração pesados, né, cobrando 0,25 das operações e tal. E eu queria saber se esses autos, a gente entrou com a defesa, né, e nos deparamos depois com essa relação de edital, essas cartas, quer dizer, como se fosse uma anistia, né, vamos dizer assim, ou uma oportunidade de regularização que, inclusive, foi prorrogada até 16 de setembro. Aí eu queria saber qual é a postura da Cefaz em relação a isso, se a gente pode pedir uma isonomia, alguma coisa desse sentido, esses autos vão ser cancelados, essas multas, em virtude dessa legislação ou não, ou se esses universos não têm ligação. Infelizmente, esses universos não têm ligação. Todo o procedimento que é feito com esses contribuintes foram iniciados antes de uma ação fiscal. No seu caso, houve uma ação fiscal. E aí, acaba-se qualquer espontaneidade. Nesse caso, nenhum contribuinte, nenhum dos contribuintes que vocês representam, nenhum deles estão sob ação fiscal. Claro, nos casos específicos que tem contribuinte sob ação fiscal. Mas essa notificação que vocês receberam não iniciou nenhuma ação fiscal. Então, não há perda de espontaneidade. No seu caso, há perda de espontaneidade. A legislação tem isso, né? O CTN tem isso, né? O contribuinte que paga uma multa, mês depois sai uma legislação de anistia, não há devolução do dinheiro. É a sorte, né? Infelizmente. Vamos continuar brigando, né? Vamos tentar fazer um nexo aí. É o que eu sugiro. Depois tem esses. A dúvida é a seguinte, eu tenho algumas GIAs que têm problemas de crédito. Tá? Algumas eu consigo transmitir, outras não. E, incrivelmente, no mesmo período, umas vão, outras não vão, e aí diz que eu tenho que ir no plantão fiscal. Eu preciso recolher a taxa para dar entrada no processo para pedir? Sim. E a taxa única para todas? Não, a taxa é por arquivo. Por arquivo? Por arquivo. Então eu tenho lá uma que tem 4 exercícios. Todos os meses? Todos os meses. Então 813 por arquivo? Sim. Porque, no caso, houve o saldo credor aumentou. Eu não sei. É porque só há exigência da taxa quando há aumento do saldo credor ou diminuição do imposto a pagar. Porque, nesse caso, haverá análise fiscal em todas as GIAs. Todas as GIAs, para ser autorizada a retificação, em todos os casos, haverá análise fiscal. Então, o auditor fiscal terá que analisar GIA a GIA para autorizar a retificação. Por isso que a taxa é por documento. Próximo. Tem ela ali atrás. Eu já estava aí, já tinha pedido há bastante tempo. Ali atrás de você. Depois vai para você, tá? Pronto, beleza. Eu liguei para a diretoria e me deram um site, um e-mail desse atendimento GIA, que eu podia mandar a explicação da minha omissão de GIA por e-mail. Só que, pelo jeito, não, né? Não pode. Não existe isso. Não pode. A única coisa que a gente permitiu por e-mail foi, em alguns casos,
a gente detectou 700 casos apenas, em que houve um gapzinho, porque quando a gente recebe o arquivo da Receita Federal de quem está no Simples Nacional, ela processa isso no dia, e nós recebemos essa informação 10 dias depois. Então, 700 contribuintes foram notificados indevidamente por erro de desatualização do cadastro. Então, essa informação só é que a gente permitiu que fosse feita por e-mail. Então, vocês não aceitam nenhuma informação por e-mail? Não, porque aquele caso, lembra que eu te contei aquele caso que a pessoa mandou para a gente um ofício sem saber, um pedido de baixa, sem saber se era quem mesmo? Então, fica a mesma coisa. O e-mail também é algo que... Mas seria só uma explicação por causa do porquê da omissão da GIA? Mas a gente precisa saber qual é o motivo. Então, e esse motivo pode ser aceito ou não. Né? Então, a gente, de toda comunicação, ela pode gerar uma ação fiscal, para poder verificar se realmente procede o que está sendo falado. Né? Então, por isso é necessário que a pessoa que está declarando que o contribuinte fez isso, está declarando o motivo da omissão da GIA, seja uma pessoa legítima. E a gente só consegue verificar a legitimidade disso processualmente, enquanto o sistema ainda não existir processo digital. Então, precisa. Mas ela está aqui na frente, não ia fazer? Ela passou? Tá. Boa tarde, sou a Ana. E eu estou com um caso lá no escritório, que eu tive que refazer toda a escrita fiscal do meu cliente, porque saiu de um contador para o outro, teve alguns deslizes, e nós refizemos tudo de 2014 até o final de 2015. E aí as GIAs foi um grande problema, ele inclusive ficou sem poder vender e comprar nota, deu uma problemática danada. Entrei na barra com o processo, né, tem que ser cada repartição no local dele, sendo que está desde janeiro sem andamento. Eu vou lá, volto, imploro para o fiscal. Aí, o que você me sugere? Porque na época que eu dei a entrada, não poderia, tinha que fazer o arquivo magnético e entregar lá. Então, tem um bolo de processo na mesa do cara. Imenso, tanta coisa que eu fiz. Sendo que agora pode, se não tiver o débito for menor ou se não tiver o saldo credor, agora vocês me indicam refazer tudo, deixar o processo lá, até ele resolver andar e ver que já andou? Só um segundo. Se o seu caso de retificação de GIA não for para aumentar saldo credor ou para diminuir o imposto a pagar, você pode fazer um envio, pode fazer a retificação diretamente pelo site. Mesmo eu tendo entrado com o processo, gastei uma grana com aquele CDzinho. Infelizmente. É porque nesse meio tempo a legislação mudou também, né? Porque a princípio toda a retificação teria que ter a formação de processo. E agora nós já temos a liberação, só precisa do processo realmente, se for aumentar saldo credor ou diminuir o imposto a pagar. Então você pode fazer o envio da retificação. Tá? É para ela já estar com o processo. Mas você foi notificada? Esse contribuinte seu foi notificado? Não. Porque... Ah, tudo bem. Teve uma época que suspendeu a inscrição dele, né? Que deu problema, então teve uma época que ele não podia nem comprar nem vender. Mas assim, aí teve uma época que realmente foi zerado nele. Mas nessa ele ficou impedido. Ficou impedido. Mas durante o impedimento, isso também é bom que vocês saibam, viu? Durante o impedimento, não é obrigado nem a transmitir GIA, porque a gente tem dos contribuintes impedidos, não vende nem compra. Mas está me obrigando na cartinha, porque como eu mandei zerado, né? Acho que eu consegui fazer em tempo hábil, né? Antes dessa troca de contadores. Aí me pediu para eu poder ajustar. É porque também a pessoa pode ter sido impedida no meio do mês, aí fica devendo aquele períodozinho que ela trabalhou efetivamente. Tá? Em todo caso, você pode fazer a transmissão do arquivo retificador e pode informar na inspetoria que já foi feito o envio para... E recupere os seus CBs de volta. Rafael, eu tenho uma dúvida referente à questão dos 3 meses. A partir de 3 meses consecutivos ou não, precisa fazer a cartinha lá com paralisação temporária. Sendo que minha empresa funcionou em janeiro,
Fevereiro e março ela parou. Fazer cartinha não. Solicitar a paralisação. A solicitação. Formulário. Isso, a paralisação temporária. Janeiro ela funcionou. Fevereiro e março não. Abril ela funcionou. E em maio e junho ela não funcionou. Eu faria a carta em junho. Olha o que você acabou de dizer. Eu disse 3 meses consecutivos ou 3 meses intercalados, não é isso? Então você caiu no segundo grupo. Você caiu 3 meses intercalados. Ou seja, houve informação de GIA zerada ou omissão de GIA em 3 meses intercalados. Nesse caso, eu não gostaria de ter caído nesse cenário. O que eu deveria ter feito? Bom, você ficou 1 mês funcionando, foi janeiro, não é isso? Depois fevereiro parado, certo? Olha só, 1 mês parado. Aí, março e abril funcionou. Não, fevereiro parou, fevereiro, tá, fevereiro, março parou e abril funcionou. Tá, fevereiro. Parou de novo. Só posso perguntar, você parou assim, como assim você parou? Você não teve operação? É uma transportadora, não comprou nada e não teve nenhum CTR emitido. Não transportou nada. Mas ela... Porque ela trabalha com contratos. O contrato sai assim, 1 mês tem, outro mês não tem. Se ela não tem contrato, ela não compra nada. Então é questão. Eu tenho 6 meses, entre aspas, vou botar assim, 1 mês sim, 1 mês não. Eu tenho 6 meses com movimento e 6 meses não. Sendo que eu não sei qual mês que vai ter movimento. O que vai acontecer? Não tem paralisação nisso. Tá? Não tem paralisação nisso. O que vai acontecer, como a gente explicou, que você vai cair em malha. Você sempre vai estar caindo em malha. Tem que estar sempre explicando. Vai estar sempre explicando. Até a gente sofisticar os nossos procedimentos e conseguir tratar isso melhor. Como é a Receita Federal? A minha sogra todo ano cai em malha. Coitado. Tá, todo ano. É a mesma coisa. Cai. Então, o que vai acontecer? Você vai cair em malha. Mas esse caso não é paralisação. Você, na verdade, não teve operação. Ninguém é obrigado a vender, né, gente? Ninguém é obrigado a vender. Outros contribuintes que trabalham com importação e nacionalização da mercadoria, também acontece esse tipo de fato registrado por você. Porque, devido à natureza do trabalho dele, é um escritório que atende empresas no exterior, trazendo os produtos delas para os clientes aqui no Brasil. Ela efetua a nacionalização desse produto através de uma importação, porque aqui a empresa do Brasil, as empresas que estão aqui no Brasil, ela não consegue fazer, ela não quer enfrentar esse trâmite burocrático da nacionalização. Em muitas delas, é exatamente esse caso. Ela faz 4, 5 operações, no máximo 10 operações por ano. Às vezes, tem meses em que ela não faz nenhuma. E aconteceu dela ter caído também nessa malha. Então, nós orientamos e explicamos, né, através do e-mail, olha, você vai comparecer à reparação fiscal, vai colocar isso na declaração e explicar. Mas fique ciente que sempre vai cair nas malhas. Porque é um tipo de comportamento que, enquanto nós não melhorarmos o tratamento aqui, é um padrão de malha nosso. Tá bom? Tem a... Por favor. Uma empresa que eu não sei, mandei zerar, mas eu não sei se ela recebeu nota. Qual vai ser que punição ela vai ter? Nota fiscal não é escriturada. Mas é espontâneo? Não. Se você, por exemplo, você vai declarar. Primeiro tem que ter certeza do que vai fazer para ser fácil, porque cuidado com declaração falsa, viu, gente? Isso é muito grave. Então você tem que ter certeza do que você vai declarar para a Fazenda. Então, se você não tem certeza, você tem que conversar com o seu contribuinte. Quando isso aconteceu, você não tem certeza, pelo amor de Deus, dá uma olhadinha aí. Porque há um compromisso. Você está assinando um documento, né, o que vai ser verificado é o seguinte, não, esse contribuinte aqui consta na nossa base de dados documentos fiscais emitidos. Aí vai abrir fiscalização e aí é documento fiscal não escriturado. O problema é que ela não sabe se tirou nota em 2011 que ela recebeu. A gente entende o drama de vocês, mas esse é um ônus que vocês vão passar para o cliente de vocês. Isso não é culpa do contabilista. O seu trabalho é perguntar, ô cliente, eu estou aqui com esse procedimento, estou tentando regularizar a situação, mas você tem que informar e falar com ele. Se você não tem certeza da informação, se você não tiver certeza da informação, você pode ser autuado. E esse auto vai pagar vai ser ele. Assim, essa responsabilidade não recai para vocês. O seu papel é solicitar do contribuinte a documentação. É até onde você pode chegar. O problema é eles entenderem. Eu sei. Mas você entende.
Por gentileza, pode perguntar. Cristiane. Cadê você, meu bem? Aqui na frente. Desculpa. A empresa foi excluída do Simples, né? Entrou com pedido de parcelamento do ICM. Eu vou enviar a GIA com saldo a pagar. Agora, vocês têm que checar, tem como checar e pegar o parcelamento do ICM ou vai vir cobrança de ICM? Não, esse procedimento todo se refere só à GIA, só à omissão ou envio do arquivo zerado. Como você foi excluída, o que a legislação manda? Você tem que refazer a sua escrita e cumprir toda a obrigação tributária. Feito isso, não há nesse procedimento, a gente não está tratando nem inscrição de débito declarado. Nada disso. Nesse primeiro momento, é só mesmo verificação do cumprimento da obrigação acessória. Tá? Só cumprimento da obrigação acessória. Depois, quando você tiver que pagar o imposto atrasado, aquela coisa toda de parcelamento, isso é verificado por um outro sistema, não há cobrança em duplicidade. Né? E se houver, por algum motivo absurdo, também você tem todo o direito de se defender, de mostrar que já pagou, para não ter uma cobrança indevida. Por gentileza, pode perguntar. Boa tarde. O contribuinte que recebeu a notificação identificou a necessidade de paralisação ou baixa, fez o procedimento, é necessário ainda assim responder à notificação informando que está providenciando a baixa ou a paralisação? Não. A baixa, quando você apresentar a baixa, isso que eu peço, gente, pelo amor de Deus, solicitou a baixa, deu 5 dias úteis, olhem lá no SISC, o Rafael ensinou vocês a entrarem no SISC e verifiquem se a inscrição está suspensa, tá? Toda inscrição suspensa, paralisada, porque aconteceu isso também, contribuinte paralisado, que continua paralisado e pediu paralisação agora. Nenhuma inscrição paralisada, nenhuma inscrição suspensa será impedida, porque ele já saneou ali a irregularidade. Então, nesse caso, eu não preciso responder a notificação dizendo que aqueles períodos em que eu estive sem movimento, eu não realizei compras, eu simplesmente realizo a baixa ou a paralisação? Não respondo a notificação. Isso vai ser feito, a verificação vai ser feita na ação fiscal de baixa. De baixa. Isso, tá? Só isso. Tá. Mas é melhor tentar regularizar antes do auditor. Exatamente. No caso, não haveria nenhuma regularização a ser feita. De fato, não houve movimentação naquele período. Eu faria a declaração, tá? Eu faria a declaração informando que eu não estava funcionando naquele período. Não continua funcionando, entra com a baixa. Tá? Até para você justificar a notificação que você recebeu. Mas ela já entrou com a baixa. Ela já entrou com a baixa. Você já entrou com ela já entrou. Isso, inclusive, é um dos itens da tabela. Tá? Essa parte não tinha pego. Ela já entrou com a baixa. Tá bom. Verifique lá se está suspenso, tá? Por favor. Tá. Boa tarde. Uma prima de construtora tem necessidade da GIA? Construtora não deveria ter nem inscrição com a gente. Foi cancelada a primeira vez. Olha só, foi cancelada não. Muito cuidado com o termo cancelamento. Foi suspensa ou impedida? Foi em janeiro que aconteceu isso. Então, olha só. As inscrições foram impedidas. O senhor está falando da operação da resolução 862 de 2015, que nós verificamos todas as empresas de construção civil do Estado do Rio de Janeiro, elas tinham duas coisas a fazer. Ou ela mandava uma declaração dizendo que eu exerço o fato gerador de ICMS, eu sou contribuinte do ICMS, aí nós manteríamos essa inscrição estadual. Ou, do contrário, ela solicitaria baixa. Então, era isso que as empresas deveriam fazer. Quem não fez foi impedido. Então, a empresa que não cumpriu essa determinação da Secretaria de Fazenda, ela foi impedida. Então, o que deve ser feito hoje para resolver essa situação? A empresa vai continuar existindo? Se sim, é reativação. Do contrário, é pedido de baixa. Então, é assim que a gente resolve esse problema. Você quer... Não, a construção ela só faz serviço. Não, de novo, gente, a construção civil, ela exerce fato gerador de ICMS, ela é contribuinte do ICMS em apenas uma única situação. Só quando ela produz não é o caso. Quando ela produz fora do canteiro de obra. Isso. Ela é considerada... Ela compra material e importa, porque todo mundo que importa é contribuinte do ICMS, mas isso não faz ninguém da gente ter pessoa estadual, né? E
Então, no caso do senhor, é uma empresa típica de construção civil, ela só presta serviço mesmo, ela não tem que ter inscrição estadual, já deveria ter baixado. Isso foi baixado. Se livre dessa obrigação de ter que mandar agir, que besteira. Se livre disso. Lembrando que se ela está impedida, não tem que enviar nada. Tá? Só para períodos anteriores. Mas você vai pedir baixa, não vai? Você vai pedir baixa. No caso de... Tem 2 empresas lá de varejista, lá em Maricá. É simples. Ela vende para a construção civil. Material, louça, essas coisas todas. Ela precisa também fazer agir? Ah, não. Simples nacional não precisa. Ah, tem muita coisa disso, viu? O contabilista tem tanto medo que ele manda, mesmo no Simples Nacional, ele continua mandando dia zerado pra gente, pelo amor de Deus, gente. Para com esse negócio. Entrou no Simples Nacional, tá lá deferido, esquece isso, não tem que mandar dia, não tem que mandar FD, mais nada. É só aquilo que eu falei. Os períodos anteriores ao ingresso, aí sim é regime normal, tem que enviar. Mas se entrou no Simples Nacional, aí é só obrigação lá com o PGDAS. Tá? Só isso. Última pergunta, senhor. Na verdade, o meu nome é Francisco, eu sou contador profissional de contabilidade. Eu, em nome da classe, eu gostaria de parabenizar vocês, agradecer. E também eu gostaria de registrar o seguinte: se hoje nós estamos aqui, é graças a 2 grandes mulheres da contabilidade, que uma é a nossa presidente Vitória, né, que ela está aqui representada pelo nosso conselheiro, o senhor Alexandre, e pela Damares, que é a presidente da Unipec. Então, essas mulheres são grandes mulheres que eu gostaria de registrar. Também agradecer ao conselheiro Alexandre, né, muito obrigado. E eu gostaria realmente que, apesar delas não estarem aqui, que nós aplaudíssemos a atitude delas e também convidar, né, a toda essa classe contábil a estar sempre presente. Né? Muitas dúvidas elas não chegariam aqui se nós, contadores, procurássemos as nossas entidades, principalmente a Unipec. A Unipec está aberta a todos. Ela tem reunião. Eu não sou presidente, não sou político, sou nada, sou profissional de contabilidade como todos os colegas aqui. Eu gostaria de registrar isso, tá? E se quisessem comparecer às reuniões da Unipec, lá são discutidos vários assuntos e são trazidos para cá justamente os problemas maiores. E são muito bem recebidos por vocês, né? Vocês realmente estão sempre de portas abertas, né? A Secretaria, a Cefaz vem fazendo um trabalho fantástico. Vocês são uma equipe que eu gostaria realmente também de parabenizar e gostaria que os poucos que restaram aqui realmente, né, aplaudissem vocês e a nossa presidente que estão aqui ausente. Muito obrigado, sim. Eu vou passar a palavra para o Carlos. Só para você terminar, eu só primeiro pontuar, agradecer a sua palavra. Primeiro, me desculpar porque eu falo muito rápido. Estou tentando melhorar isso. Segundo, desculpe se a gente não pode responder todas as perguntas. Como eu disse, eu tenho muito cuidado com o que eu falo, com contabilistas e com contribuinte, exatamente para não ter aquela impressão que muitos de vocês estiveram aqui e reclamaram: eu fui na repartição fiscal e ele mandou eu rasgar, eu fui na repartição fiscal e ele mandou eu inventar valores. Isso é muito grave, isso é muito sério. Passar informação equivocada, a gente tem um conhecimento muito grande da legislação, trabalhamos com isso, mas às vezes até quando uma pessoa faz uma pergunta, será que ela está perguntando exatamente isso? E se eu respondi, como ela vai entender isso? Então, primeiro, desculpa por não conseguir responder todas as perguntas de todos os assuntos que vocês, né, têm dúvida. E a gente ter se concentrado realmente no procedimento da GIA, tá? Então, é só isso mesmo que eu queria falar para terminar aqui a minha participação com vocês. Aí, Rafael.